Esta palavra está baseada no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25, que assim diz: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Por isso está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Baseado neste texto das Escrituras Sagradas, quero lhes trazer uma mensagem, uma meditação, baseada nesse texto e em algumas outras informações de outros, intitulada A Mensagem da Cruz. O que é a mensagem da cruz? E esse texto também nos apresenta a resposta que os homens têm dado durante séculos para esta mensagem. A mensagem da cruz, aqui registrada nesse texto, é a mensagem centrada na pessoa de Jesus Cristo. Sua encarnação, ministério, condenação, morte, sepultamento, ressurreição, sua ascensão e o seu retorno, que acontecerá um dia, e um dia muito breve. A mensagem da cruz é a revelação total da vontade de Deus para a salvação e redenção do ser humano. A mensagem da cruz é a apresentação do Evangelho em sua plenitude. A mensagem da cruz tem como fundamento as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. A mensagem da cruz tem todo o plano divino e provisão para a nossa salvação e redenção. Esta mensagem está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é esta mensagem. Ele trouxe esta mensagem. Ele veio a este mundo. Ele fez ouvir no primeiro século da história, juntamente com os apóstolos, esta mensagem. Todos ouviram naquela época, para que todos soubessem do plano redentor, do plano salvador de Deus para a humanidade. E em todo o tempo, os homens têm dado uma resposta, tomado uma posição quanto a isso. Aqui no texto, Paulo apresenta 3 grupos de pessoas que foram bem claros em suas posições, na decisão que tomaram em relação a esta mensagem, a mensagem da cruz. O primeiro grupo, a quem ele identifica como os judeus. O texto sagrado diz que para os judeus, a mensagem da cruz se tornou escândalo. Por quê? Porque eles
não aceitaram e não se conformaram com a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Para eles, a morte de Jesus na cruz era sinal de fraqueza e não de poder. Que o Messias, que o Salvador, em hipótese nenhuma para os judeus, morreria na cruz. Os judeus eram apegados a sinais, a grandes sinais. Inclusive, certa vez, eles chegaram com Jesus, um grupo deles, e pediram deles: mestre, mostra-nos um sinal. E Jesus disse para eles que uma geração má e perversa estava pedindo a ele um sinal, mas nenhum sinal lhe seria dado senão o do profeta Jonas. Que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Os judeus esperavam um Messias, um príncipe, um conquistador para eles. Por isso, eles, todos, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, sumos sacerdotes, não creram e induziram o povo a não crer na mensagem da cruz, em Jesus, como o Salvador, como o Messias, que havia sido prometido nas Escrituras Sagradas, pelos profetas, pelos reis, pelos sacerdotes. Eles tomaram claramente a posição deles. Outro grupo que o apóstolo fala para nós aqui, ele identifica que são os gregos. Para os gregos, a mensagem da cruz era loucura. Por que loucura? Porque eles olharam com desprezo os seguidores de Jesus. Por quê? Porque para eles uma religião, no ponto de vista deles, que começou lá nos confins de Nazaré, poderia ser algo que eles dessem credibilidade? O fundador desse movimento, Jesus Cristo, o Nazareno, filho de um carpinteiro, que não estudou nas universidades de Roma ou de Atenas, como poderia ser ele o mestre? Como poderia ser ele alguém que se desse crédito? Os gregos idolatravam os intelectuais, os amantes da filosofia, da sabedoria humana, do intelecto, para justificar a existência de todas as coisas. E eles não deram crédito ao Evangelho, à mensagem da cruz, a Jesus Cristo. Mas há um terceiro grupo, ao qual o apóstolo se inclui, quando ele diz que certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele diz que os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus. Então a mensagem da cruz é o poder de Deus para um grupo que o apóstolo chama de somos salvos. Para um grupo que creram na mensagem do Evangelho. A mensagem da vida eterna. Esse o apóstolo chama
de grupos dos que somos salvos. Porque eles, esse grupo, são aqueles que no passado foram salvos da condenação do pecado. O pecado não condena mais esse grupo. João capítulo 3, no Evangelho, versículo 17 e 18, diz que Jesus foi enviado ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado. E o apóstolo disse que no tempo presente, para aqueles que creem, não há mais nenhuma condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Esse grupo que crê no Evangelho, nesta mensagem, é o grupo que no atual momento, no presente, é um grupo que ele está sendo salvo do poder, do domínio do pecado. O pecado não domina mais esta gente. Romanos capítulo 6, versículo 1 a 14. O apóstolo apresenta um texto, estudo completo, mostrando que o pecado não tem mais domínio sobre aqueles que creem em Jesus Cristo, na mensagem do Evangelho de Deus. E esses mesmos, um dia, eles serão salvos completamente da presença do pecado, quando Cristo Jesus voltar. Jesus disse que um dia ele virá buscar os seus. Um dos textos mais claros é João 14, versículo 1 a 3. Que ele disse que um dia ele vem e ele vai levar os seus para que onde eles estejam também os seus com ele. Cristo voltará. A mensagem da cruz diz que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e um dia ele voltará para buscar os seus salvos, os seus remidos, para morar na eternidade com ele. Então, meu querido, nós precisamos tomar também uma decisão como aqueles grupos tomaram. Judeus, escândalo. Gregos, loucura. Mas um grupo de judeus, de gregos, creram, e para esses que creram, esta mensagem é o poder de Deus para transformar a vida deles. E também para nós hoje, porque as Escrituras Sagradas, como eu falei no início, é a revelação plena, total de Deus para o homem em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as eras. Deus não muda e a sua mensagem, a sua palavra também não muda. E a mensagem da cruz é: Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Salvador. Ele veio para dar a sua vida por nós. Então a nossa resposta determina a nossa vida. Para uns de perdição e condenação, e para outros de salvação e vida eterna. Por isso é que o estilo de vida, os valores, a cultura, o caráter das pessoas hoje estão de acordo com a posição que cada uma tem tomado em relação a esta palavra, a esta mensagem. Por isso não rejeite essa mensagem, meu querido. Esteja no grupo. Aqui o apóstolo Paulo chamou do grupo que nós somos salvos. Somos salvos pela mensagem da cruz.
pela mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo disse isso aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Tome uma posição. Viva Jesus. Viva o Cristo que morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo. Ele está aqui. Ele está com você todos os dias. Ele deseja, ele exige uma resposta sua em relação à sua pessoa. Creia nele. Entregue o seu coração e a sua vida para Jesus. Viva a vida de Jesus todos os dias. Porque em Cristo há salvação, em Cristo há libertação, em Cristo há perdão para todos os nossos pecados. Em Cristo há vida nova. Por isso, que Deus te ilumine e que Deus te ajude cada dia a você a caminhar com Cristo. Você que crê que o Evangelho é poder de Deus para a tua salvação. E você que ainda não crê, você que tem achado escândalos em Jesus, você que acha que o Evangelho é uma loucura, lê as Escrituras, lê a Bíblia Sagrada, que Deus nela vai se revelar a você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.